Bom dia, pessoal. Vim aqui fazer a receita do bolo de cenoura, que eu postei um vídeo cortando o bolo de cenoura. Então agora eu vou fazer vou fazer o bolo e aí eu vou deixar a receita aqui pra vocês. Hoje é um domingo, como hoje não tenho comida, eu vou fazer um bolinho pra gente lanchar à tarde. Já são 11 e pouco, né? Hora do almoço. Aí quando for mais tarde o bolinho tá pronto já pra tomar um cafezinho pra lanchar. Eu vou descascar aqui. Eu tiro a casca do bolo. Não faço com a casca não, porque a casca ela oxida e vai escurecer a massa do bolo. Então, a cenourinha bem pequena. Uma cenoura pequena, eu vou pesar pra vocês verem, tá? E eu vou deixar a receita tudo em peso, tá? Porque eu não uso medidas em xícaras nem colheres, tá? Eu só uso tudo pesado. Como eu já trabalho aqui com bolo, então eu só trabalho com peso, para deixar tudo padronizado, tudo peso certinho. Então só vou conseguir deixar tudo pesadinho para vocês verem e também para não ter erro. Vou pesar aqui a cenoura para vocês verem. Deu 90 gramas de cenoura. Já vou cortar aqui no liquidificador. Aí eu já peso tudo aqui dentro do liquidificador, para não precisar ficar sujando nada, né? Então a cenoura deu 90 gramas. Aqui eu vou usar 4 ovos. Esses ovos aqui, eles são o do grande. Esses ovos são fresquinhos, por isso que eu não tô quebrando em outra vasilha, porque eu sei que ele tá novo. Mas é sempre bom pesar, abrir ele separado, porque pode acontecer de estar estragado, né? E aí perde a receita. Então, foram 4 ovos. 200 gramas de açúcar. E o óleo. Óleo de girassol. Eu sempre uso óleo de girassol, porque é um óleo que não dá gosto. O de soja, se você comparar um com o outro, você vai ver que ele deixa gosto e cheiro. O cheiro da soja é muito forte. Então eu só uso ele porque ele é neutro. Mas se não tiver, pode usar o de soja sim. Então eu coloco aqui 120 gramas. Tudo, mesmo sendo líquido, eu peso. Eu transformo tudo em peso, porque pra mim é muito mais fácil e prático, sabe? Você não tem erro na hora de medir a receita. Então eu deixo tudo pesado. Você tem uma receita exata. Peso, você pode estar em qualquer lugar do mundo, vai ser sempre o mesmo. Então não tem erro. Então aqui tem a cenoura, o ovo, o óleo e o açúcar. Agora eu só vou bater aqui no liquidificador e depois eu coloco a farinha de trigo.
tudo. Não sei se dá pra ver. Ficou bem batidinho, bem líquido. Deixa eu ver aqui se dá pra ver. Deu. Aí, eu vou colocar agora, eu vou só transferir para outra vasilha porque fica melhor para misturar a farinha de trigo. Que eu acho que é muito importante nessa hora de misturar, em vez de colocar no liquidificador. Se ficar batendo muito, vai empelotar aqui dentro e fica horrível. Então, eu sempre passo para uma vasilha maior para poder misturar bem a farinha de trigo. Aí eu também vou peneirar a farinha. Aqui é a peneira. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Puxar mais pra cá. Fica melhor de ver. Pronto, a misturinha tá aqui, então eu vou colocando a farinha de trigo e já vou pesando. Vai ser 210 gramas de farinha de trigo. Pronto, já deu 210. E também 15 gramas de fermento. Eu coloco tudo junto assim, porque aí você não precisa sujar um monte de vasilha. Eu vou colocar só uma pitadinha de sal. Que o sal realça o sabor, fica muito bom. Pronto, pesei tudo, foi 210 gramas de farinha de trigo, 15 de fermento e uma pitadinha de sal, se você quiser. Então aí agora é só misturar. É muito simples, ó. Bateu o ovo, o açúcar, a cenoura e o óleo. Despeja numa vasilha maior e coloca a farinha de trigo por cima e vai mexendo. Fica uma massa bem lisa, ó. Ele não fica muito amarelado, com a cenoura não fica um bolo pesado, porque se você não equilibrar a proporção de cenoura com a farinha, ele vai ficar um bolo pesado. Se você perceber, quando você bate a cenoura, ela vira tipo uma massinha. Então, é como se tivesse ali já um tanto de farinha, né? Então, você tem que equilibrar. Já que tem a cenoura, então diminui a quantidade de farinha para poder equilibrar e ficar um bolo de cenoura leve e suave. Não ficar aquela coisa pesadona que nem a gente vê por aí. Ó. E tá pronto. Agora é só colocar no forno. Essa massa aqui, se eu não me engano, ela dá uns 900 gramas. Então, se for para fazer uma forma assim, tem que ser mais ou menos uma forma de 20 centímetros. Eu fazia ele para vender como se fosse um naked cake. Aí eu usava duas formas de 20, colocava 450 em uma, 450 em outra. E aí eu cortava a metade em dois e o outro em um e montava as 3 camadas de bolo, né? Deixava ele no formato naked cake e eu vendia bastante também. Ou então fazia em vasilhinhas individuais para poder vender. E agora que tá no frio é muito bom, o pessoal procura muito. Porque eu não quero trabalhar com bolos assim, sabe? Você tem que estar fazendo direto.
Aí fica uma massa bem bonita. Vou ver se dá pra ver. É uma massa bem leve. Você vai ver que fica um bolo bem com gosto de cenoura e suave. Você come e sente aquele bolo bem leve. Aqui, ó, só sujei 3 vasilhas. O liquidificador, a vasilha de mexer, o fouet e a forma. Aí ele vai crescer, ele vai ficar no tamanho da forma aqui, ó. Agora é só assar. E vou fazer uma cobertura de chocolate para pôr em cima. Porque bolo de cenoura sem chocolate não vai, né? Então vou pôr no forno rapidinho. Quando estiver pronto eu mostro pra vocês. Oi, pessoal. O bolo ficou pronto. Aqui eu tô na minha cozinha, na cozinha da minha casa. Minha cozinha. E aí eu trouxe pra cá pra ficar melhor, pra mostrar pra vocês que eu tô fazendo as coisas aqui. Que lá onde eu faço o bolo fica separado, né? Eu consegui separar assim um cômodo só pra trabalhar e outro aqui pra gente ficar. Então aqui o bolo ficou pronto. Ó. Ele deu uma murchadinha, porque como aqui tá frio, aí você tira do forno, como ele cria ar na massa, se eu esperar um pouquinho ele pode murchar também, porque é uma massa bem leve, né? Então ele tem uma pequena murchadinha no meio, mas não tem problema. Aí o recheio, eu fiz aqui uma calda, eu já tinha recheio pronto, eu já tinha recheio pronto, então eu só peguei um pouco e adicionei um pouquinho de leite. Aí tá bem cremosa aqui. Adicionei um pouquinho de leite pra ficar mais molinho, pra colocar em cima do bolo. Aí ela fica bem cremosa, igual no vídeo. Aí agora eu vou tirar aqui, vou pôr no prato e colocar a cobertura por cima. Aí eu vou cortar pra mostrar pra vocês como que fica a massa.